Boa noite a todos. Mais uma noite do estudo sistematizado da doutrina espírita, no qual estamos estudando o Evangelho Redivivo, o livro 2, o Evangelho de Mateus. E para darmos início, vou pedir à Miriam Simone que faça a leitura da página e depois a Miriam vai fazer a prece. Oi, gente. Boa noite. A página de hoje está no livro. Não deu para ver, Marcos, o livro. No livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Na presença do amor. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele há escândalo. Está em João, 1 João, capítulo 2, versículo 10. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e ouvidos do veneno, do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar ao invés de acusar ou desservir. É necessário trazer o coração sobre a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramos-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos de nossa satisfação. Mas se realmente amamos os companheiros de caminho, a paisagem de vida se modifica, de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivará a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão, com o esquecimento absoluto dos golpes recebidos, surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Ama e compreenderás. Compreende e servirás. Sempre mais, e servirás sempre mais cada dia. Porque então permanecerás sobre a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. E com este texto de Emmanuel, nós vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade do estudo desta noite. E a cada vez que a gente estuda o Evangelho, estuda a doutrina espírita, nós vamos alargando nossos conhecimentos, aprendendo cada vez mais, e isso nos serve de base para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Emmanuel pede no texto que a gente traga o coração sobre a luz da fraternidade, para a gente esquecer as ofensas, para a gente ouvir sem revolta e, principalmente, para a gente amar ao próximo como a nós mesmos. Então, que a gente aprenda com Emmanuel essas máximas que Cristo nos trouxe e que nós tenhamos essa sustentação para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Ser conosco, perdendo, graças a Deus. Obrigada, Miriam Simone. Obrigada, Miriam.
Então, gente, hoje nós teremos uma aula diferente. Estaria conosco presencialmente o Emerson Cavalcante, que é nosso conhecido já de algum tempo, né? O Emerson é um profundo estudioso do Novo Testamento e também, sobretudo, do Velho Testamento, né? E ele sempre nos traz muitos esclarecimentos. E o Emerson teve um imprevisto e ele me pediu para que gravasse a proposta que ele tinha para hoje e ele me passou a gravação e ele se disponibilizou. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que eu passe para ele e depois ele faz em forma de vídeo também respondendo as perguntas, tá bom? Então, nós vamos lembrar que semana passada a Miriam Simone nos falou, né? A gente ainda está no capítulo do Sermão da Montanha, que são os capítulos 5, 6, 7 do Evangelho de Mateus, né? A Miriam trouxe para a gente muito esmiuçado, né? A oração do Pai Nosso, que consta textualmente do Evangelho de Mateus, né? A eficácia da oração. Ela trouxe isso para a gente, explicando. E Emerson, então, vai trazer um assunto. Deixa eu só que com certeza vai complementar, né, o nosso estudo da semana passada, a oração dominical. Então, eu queria combinar com vocês uma coisa. Se alguém não entender, levanta a mão, eu dou uma parada, tá? A gente tenta conversar e, se por acaso a dúvida ainda persistir, aí sim, eu vou pedir que a pessoa que tenha dúvida escreva no chat, ou então coloque lá no grupo do EJE, fica até melhor, porque eu não vou dar conta de cuidar do chat e do compartilhamento, tá? Porque hoje eu estou sozinha nos comandos. Então, ficou claro, gente? Tudo bem? Podemos. Não estou vendo vocês, espera aí, deixa eu tentar Tudo, ver. Márcia. Tudo, beleza, então. Então, eu vou iniciar a fala do Emerson, tá? Qualquer coisa é só levantar a mão, tá, gente? Miriam, por enquanto, estiver aí, me ajuda, Elisa também. E quem tem também vir, né? Que não só nós. Olá, pessoal. Eu sou Emerson Cavalcante e a minha satisfação em conversar com vocês mais uma vez aqui nesse estudo do Evangelho Redivivo, junto ao Grupo 66 do Rio de Janeiro, retornando junto com vocês para tratar a respeito de uma temática fundamental para a nossa vida cristã, dentro do aspecto que a doutrina espírita nos traz de ser o consolador prometido por Jesus, relembrar as palavras do Mestre, ao mesmo tempo em que desenvolvemos e aplicamos estas lições. E esse será o convite, então, para a meditação de hoje, em torno da nossa lição, do nosso tema, que introduz a continuidade do estudo de vocês no Evangelho Redivivo, tratando hoje a respeito da oração dominical, ou o Pai Nosso. Nós vamos entender aqui o sentido, inicialmente, de se falar a respeito de oração dominical, lembrando que o próprio codificador Allan Kardec, na obra básica, o Evangelho segundo o Espiritismo, obra seguramente mais conhecida do codificador aqui em terras brasileiras, né? A obra, o livro mais conhecido é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Toda a casa espírita que nós adentramos, passamos por um atendimento fraterno, conversamos com as pessoas, vamos à biblioteca, no geral, qualquer indicação, Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque é a obra em que Kardec, junto à equipe do Espírito de Verdade, se preocupou em trazer ali pontos, máximas centrais do ensino de Jesus, buscando o nosso aprimoramento moral e espiritual. No estágio atual que nos encontramos aqui na Terra, ainda como um mundo de provas e expiações, em período de transição para o mundo de regeneração,
é bom que se diga, se reafirme, não se esqueça. É disso, sobretudo, que precisamos, que necessitamos. Eu, você, cada um de nós. Não vamos tornar aqui um ser impessoal, falando, a sociedade precisa melhorar. Não sou eu, é você. É a individualidade que melhora, influenciando o ambiente que se encontra, e assim teremos uma sociedade mais sadia. E é nesse aspecto, então, que nós vamos olhar essa oração modelo, para aprendermos que não basta recitar palavras, sobretudo temos que compreendê-las, aprofundar o seu significado e construir aquilo que há de mais importante para nós, um relacionamento com o nosso Pai, um relacionamento com Deus. Não esqueçamos, somos os seus filhos, obras de suas mãos, no entendimento maior de que Ele é esta inteligência suprema, Ele é a causa primeira de todas as coisas, Ele é o Criador, mas não um Criador que está à distância de nós. Não é um Criador como ensinariam os agnósticos, que são aqueles que entendem que há uma inteligência que principiou todas as coisas, uma inteligência criadora, que excede a capacidade humana. Não chamam essa inteligência de acaso, mas também não acreditam a ela nenhum papel, no sentido de proteger, de influenciar, de agir na história em benefício da sua criação. Na doutrina espírita, em perfeito acordo, em perfeita consonância com o Evangelho do Mestre, aprendemos que sim, Deus é um Deus bom, misericordioso, amoroso, que nos busca e nos encontra, e na condição em que estejamos, dos mais variados níveis evolutivos que aquilo que encontramos aqui sobre a Terra. Deus mantém a sua fiel aliança com a sua criação, em especial destaque para nós, seres humanos que fomos criados com uma dignidade especial. Somos os únicos seres capazes de buscá-lo através de uma lei natural, através de uma lei divina que nos é ensinada, chamada lei de adoração. A obra básica, o Livro dos Espíritos, assim aprendemos no terceiro livro, tratando sobre as leis naturais, as leis morais, a lei de adoração, esse sentimento inato do homem de buscar o sagrado, de buscar a Deus e de encontrá-lo no sentido de envolver-se nesse abraço amoroso do Pai diante de toda a sua criação. Para fazer essa reflexão, então, eu convido vocês primeiro a entender esse sentido aqui de oração dominical, né? Compreender esse sentido, esse aspecto de oração dominical. E aí nós vamos perceber que essa oração dominical se refere a domingo. E a gente fica perguntando, não, mas quando eu olho para o Decálogo, olho para as tradições mais antigas, olho para o Antigo Testamento, o dia reservado para o descanso, no sentido de uma dedicação especial para com Deus, era o sábado. Guardava-se o sábado. O que aconteceu, então? E aí nós vamos compreender aqui que, historicamente, houve uma mudança na história por conta de um evento em especial. O Pai Nosso também, então, denominado, como aqui dissemos, oração dominical, expressão essa utilizada, como já dissemos aqui, pelo próprio codificador Allan Kardec, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Utiliza, então, essa expressão dominical, se referindo ao domingo, por conta das tradições em que o dia de domingo foi, então, santificado e abençoado por Deus, sendo visto
como o dia de Deus, o dia do Senhor. Apocalipse, capítulo 1, verso 10, por exemplo, anuncia que esse dia do Senhor significa o domingo, porque os cristãos têm que observar o sábado, que ocorria então na tradição, como aqui mencionamos, da religião hebraica, do judaísmo. Se reuniam então os cristãos primitivos da igreja nascente, reuniam-se no primeiro dia da semana, no domingo, para louvar, para adorar a Deus. O domingo, então, dessa forma, foi escolhido para louvor, porque foi o dia em que Jesus ressuscitou. Então, esse é o sentido amplificado para afirmar a ideia do porquê a oração dominical se referindo ao domingo, pois fora o dia em que Jesus retorna da morte para a vida para dar o maior testemunho de imortalidade da história. O domingo, assim, ficou conhecido como o dia do Senhor. Explicação dada do porquê a oração dominical, né? Vamos compreender aqui que nós vamos tratar. Gente, só um instantinho. Eu acho que vale a pena, né, a gente só observar essa informação que o Emerson nos trouxe, porque ele foi lá na cultura hebraica, né? Ele trouxe para nós todo esse significado, porque todos nós sabíamos que o sábado era o dia que se guardava, né? Então, por que que ficou o domingo? E ele traz essa explicação, né, para acrescentar a tudo aquilo que a gente vem estudando, né, do contexto histórico, da importância do conhecer, né? É muito, né, muito importante essa fala dele. Alguém quer fazer algum comentário? Podemos seguir? A respeito dessa temática do Pai Nosso, da oração dominical, olhando para um texto especial que encontramos no Evangelho de Mateus. Sim, Mateus é o Evangelho que vocês estão estudando aí nas passagens apostiladas do Evangelho Redivivo. E no Evangelho de Mateus, nós sabemos que há uma sequência do 5º capítulo ao 7º capítulo, em que encontramos o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como alguns dizem, né? Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, é onde nós encontramos, por assim dizer, o coração do Evangelho. Sim, se o Evangelho é o coração das Escrituras, da totalidade da Bíblia, olhando para aqueles 66 livros adotados pela cristandade no Ocidente, dentre estas afirmações, dentro destes relatos, dessas tradições, das testemunhas oculares que viveram com o Mestre ou tiveram suas vidas impactadas por seus discípulos, por seus apóstolos, lá encontraremos, dentro da sequência do Sermão do Monte, essa passagem sobre o Pai Nosso. É um momento todo especial em que os discípulos pedem a Jesus qual a forma, qual a maneira que deveriam se dirigir ao Pai para orar. A intenção aqui, amados, pensando no que vamos meditar neste estudo, é construir para nós uma ideia central. Já falamos aqui sobre a palavrinha mágica do estudo. Relacionamento. Não esqueçam disso, porque todo o Evangelho está fundamentado neste princípio. Não foi o próprio Jesus olhando para a antiga lei, olhando para Moisés e os profetas, extraindo de Levítico, extraindo de Deuteronômio, nos apresentando a lei do amor como a lei central? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos? Pois para chegar a esta condição, sabemos que o pano de fundo é relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, relacionamento comigo mesmo. Portanto, o meu olhar para o Pai Nosso precisa estar
fundado a partir deste entendimento. É a busca da criatura diante do seu Criador. É a busca de um filho buscando reencontrar o seu pai. Lembrando, ele jamais se afastou de nós. Nós, sim, tomando a partir das nossas escolhas, a partir das nossas decisões, assumindo a nossa responsabilidade individual, optamos várias vezes por atalhos em oposição à harmonia das leis divinas. E por conta disso, colhemos em nós próprios as consequências dos nossos desvios, das nossas afrontas, das nossas transgressões diante da lei divina. Vamos então à leitura inicial aqui, olhando para a sequência dos versos do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6. Capítulo de número 6, a partir do verso de número 7. Jesus está ensinando. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vocês o pedirem. Portanto, vós orareis assim. Jesus começa a ensinar e a recitar Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, a quem tenhamos ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque é teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim seja. Conclui ainda o mestre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as ofensas vossas. Amados, é fundamental que façamos essa reflexão, sabendo aqui o sentido profundo das palavras de Jesus, quando solicitado a falar a respeito, a recitar a oração do Pai Nosso, Jesus vai construir em frases aquilo que ele já estava realizando na sua própria vida. E por isso testemunha muito forte. Jesus não é aquele que nos ensinou a orar. Jesus orava. Jesus não foi aquele que nos ensinou que tínhamos que ter um relacionamento com Deus. Ele, Jesus, tinha esse relacionamento com Deus. Por diversas vezes, relatos nos evangelhos, encontramos ele a se retirar e, em isolamento, fazer as suas orações. Por vezes chamava alguns discípulos, em especial Pedro, Tiago e João, para ir com ele para orar. Não foram poucas vezes que eles, os discípulos, não conseguiram acompanhar o mestre, como na noite em que ele, anterior à sua prisão, Jesus, no Jardim das Oliveiras, estava lá com Pedro, Tiago e João. E retira-se exatamente a oração, no momento de grande angústia para Jesus, porque ele percebia que era chegada a hora do seu testemunho final na carne. Ele seria assim abandonado, seria traído, seria flagelado
seria injustamente condenado, crucificado, morto. Mas ressuscitando ao terceiro dia, nos demonstra que a vida sempre vence a morte, que, aliás, a morte é uma etapa meramente biológica da nossa passagem por aqui. E afirmando à luz da doutrina espírita que a imortalidade é o seu eixo central, para nos dizer que o que existe é a vida a pulsar nos espaços infinitos, nas muitas moradas da casa do Pai, como ele próprio nos ensinava. Vamos então, dentro desses aspectos que nos foram apresentados aqui, aprender com o codificador Allan Kardec, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Faremos aqui uma leitura meditada. Retomaremos, então, as 7 sentenças apresentadas no Pai Nosso e, dentro delas, então, vamos apresentar em uma única frase, texto, comentário do codificador Allan Kardec para explicar o ensino de Jesus, ao mesmo tempo em que vamos buscar aplicações deste ensinamento para a gente hoje. Vamos, então, fazer essa jornada. Abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 28, como eu mencionei, Allan Kardec inicia com a sentença do Pai Nosso, recitando: Pai Nosso, que estais nos céus, santificado o vosso nome. Texto do próprio Allan Kardec, lembrando, essas explicações de Kardec foram uma solicitação. Ele escreve a respeito disso logo na introdução deste estudo sobre a oração dominical no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz que os próprios benfeitores espirituais, a equipe instrutora do Espírito de Verdade, solicitaram a Allan Kardec que não transcrevesse apenas a frase, a sentença, ensino de Jesus sobre a oração do Pai Nosso, mas que trouxesse explicações para que não ficasse vaga a ideia do que Jesus estava a ensinar. Kardec assim o fez. Os textos, portanto, são maiores, são mais amplas as explicações. Nós vamos procurar aqui resumir, nós vamos procurar aqui sintetizar aquilo que Jesus ensina e que Kardec explica. Na sentença primeira, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Kardec explica num determinado ponto. Por toda parte, vemos a prova de uma solicitude paternal. Por isso, cego aquele que não vos reconhece em vossas obras. Orgulhoso aquele que não vos glorifica, e ingrato aquele que não vos rende ação de graça. Kardec, então, está aqui a explicar, e veja, ele retorna àquela ideia que mencionamos no início. Ele apresenta a Deus com essa solicitude paternal. Por isso que Jesus não disse Pai meu, ele disse Pai nosso, de todos nós. Não foi o próprio Jesus que nos ensinaram que ele, Jesus, o Cristo, era mestre e que todos nós éramos irmãos? Ele é o nosso irmão mais velho, mais adiantado nessa jornada, muito mais adiantado, porque já alcançara a condição de pureza perfeita que cabe a nós construir, edificar a nossa jornada espiritual. Jesus já alcançou esta condição, de tal forma que ele podia dizer: eu e o Pai somos um, e assim o fizeram. E aqui ensinar na oração do Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Ele nos é apresentado dentro desta dimensão,
da sua solicitude paternal e nos convoca a não sermos cegos, a não sermos orgulhosos, para reconhecer a presença de Deus na totalidade da sua criação, para que nos voltemos a Ele em ato de gratidão, para glorificá-lo, para adorá-lo, para oferecer ações de graças, ou seja, orações que expressem esse mesmo sentido de gratidão. Por isso ele é o nosso Pai nosso. Por isso que glorificado, santificado é o seu nome. E por isso que não devemos usar o nome de Deus em vão, com falsos juramentos, com falsas proposições, nas quais não venhamos a nos comprometer. Deus, lembremos, é um Deus santo, é um Deus que serve de parâmetro, de tal forma que Jesus nos diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial, para que representemos o DNA divino aqui na terra. Como representantes dele, recebemos este mandato desde o Gênesis, para que dominássemos na criação, não para maltratar essa mesma criação, mas para cuidar, para zelar, para fazer progredir a criação, que Deus ofertou para cada um de nós, para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento, para o próprio crescimento dessa criação, para alcançar ela também aperfeiçoamento, tal qual a lei do progresso, também lei divina, também lei natural propõe. Então, nesse primeiro ponto, lembremos o aspecto da solicitude paternal e o aspecto da gratidão, esse aspecto da glorificação, porque santificado é o nome do nosso Pai. A segunda sentença, ensinada por Jesus, explicada por Allan Kardec, apenas nos diz, para reafirmar a condição daquilo que ele vier a nos trazer de forma única. Vem na oração dominical nos dizer: venha o vosso reino. Kardec explica ao final, em seus comentários: dia virá em que, segundo a vossa promessa, Kardec está se dirigindo a Deus, todos as praticarão as vossas leis. Então a incredulidade terá desaparecido. Todos vos reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reino de vossas leis será o vosso reino na terra. Lembremos, os profetas antes de Jesus anunciaram a sua vinda. João o Batista, primo de Jesus, chamado precursor, que vem antes do mestre, já dizia: arrependei-vos, o reino dos céus vos é chegado. A presença de Jesus, portanto, inaugura um período de amadurecimento, de virilidade da humanidade para vestir o seu traje nupcial. Usando a própria expressão do Novo Testamento para falar sobre esse casamento, estas bodas, como na parábola que Jesus vai contar, né? A parábola das bodas, para falar sobre este casamento da humanidade com Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Venha, venha o vosso reino. Kardec olha para a promessa aos antigos profetas, promessa que viera antes mesmo aos patriarcas, desde o primeiro dos patriarcas hebreus, Abraão,
em que a voz espiritual, chamando para fora da tenda, lhe diz: olhai para o céu, Abraão, contai as estrelas, se as pode contar. Assim será a tua descendência, a tua posteridade. Somos posteridade, somos descendência de Abraão, pertencemos a este Israel de Deus, a esta grande igreja no sentido de congregação, de assembleia invisível, de encarnados e desencarnados, que se mantém debaixo da tutela do Cristo, para regenerar os nossos corações e fazermos o nosso caminho de retorno a Deus. Venha, Pai, venha o vosso reino, em que regenerados caminharemos para a bem-aventurança. Bem-aventurados, ditosos, caminharemos para os mundos celestiais. Sob a tutela do Cristo, sobre a proteção dos nossos benfeitores espirituais. Rogamos ao Pai que firme em nossos corações este propósito. Venha, Pai, venha até nós o vosso reino. A terceira sentença do ensino do Pai Nosso vai nos falar, ensino de Jesus, né? Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Atenção aqui, porque é muito comum que nós venhamos a propor de que a vontade a ser realizada, em primeiro lugar, é a nossa. É o meu desejo, é o meu querer, são os meus pedidos. É a minha urgência que deve pautar as coisas. Por vezes nós não falamos isso, mas nós pensamos. Pensamos naquilo que eu quero para ontem, naquilo que eu quero no imediato. E vivemos nessa ansiedade. Vivemos nesse estado de emergência das coisas do aqui, do agora, de tudo isso que nós sabemos que é transitório, de tudo isso que nós sabemos que é passageiro, mas que por vezes nós nos agarramos e nos prendemos. Observem o que o codificador Allan Kardec vai ensinar sobre essa passagem do Pai Nosso. Comenta o codificador: fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e se submeter, sem murmurar, aos vossos decretos divinos. O homem a isso se submeterá, quando compreender que sois a fonte de toda a sabedoria, e que sem vós, ele nada pode. Então fará vossa vontade na terra, como os eleitos do céu. Se referindo àqueles que já se encontram no estado da angelitude, se referindo àqueles que já se encontram em plena comunhão com o Pai, tal qual o Cristo, vem nos dizer que o nosso caminhar, a nossa trilha, o nosso trajeto passa por um caminho reeducativo da nossa alma. E esse caminho reeducativo pede humildade, pede mansidão, pede que saibamos não só pedir, mas também louvar e agradecer. E que nos nossos pedidos nos postemos dessa forma: Pai, seja feita a tua vontade. Porque tu sabes tudo aquilo que eu preciso, antes mesmo que eu venha pedir. Como ensina Jesus logo no início dessa passagem do Evangelho de Mateus. Kardec reafirma aqui para dizer: atenção, sem murmurar, sem reclamar, nos submetermos aos decretos divinos, a sua soberana, sábia vontade.
O homem, então, ao se submeter, compreenderá, ó Pai, que tu és a fonte de toda a sabedoria. Que eu, cada um de vocês, tenhamos a consciência, nada, repito, nada podemos sem Ele. Lembrando que Jesus vai ensinar a isso no Evangelho de João. Leiam lá, capítulo 15, entre os versos de 1 a 9, a parábola da videira. Especial destaque para o verso de número 5, Jesus vai dizer: porque sem mim nada podeis fazer. Veja como Jesus sempre se põe na condição de mediador, ou não poderia deixar de ser. Ele próprio que afirmara: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, verdade e vida. Por isso, sem Ele, nada podemos fazer. É da nossa união, da nossa comunhão, da nossa integração na plenitude do nosso ser, corpo, alma, espírito. É nessa plenitude, nos vinculando em sinceridade, que vamos sorver essa seiva divina, a alimentar o nosso entendimento, a transformar a nossa mente e a nos fazer vivenciar, experienciar esse sentido único. Seja feita a tua vontade, ó Pai, em minha vida, em nossas vidas. A sequência da sentença do Pai Nosso vem com um pedido todo especial de Jesus. Um pedido carinhoso, um pedido afetuoso, um pedido de provimento das nossas necessidades. Jesus nos ensina a dizer: dai-nos, Pai, dai-nos o pão de cada dia. Sim. Allan Kardec, lá em Obras Póstumas, deixa registrado uma conversa dele com o Espírito de Verdade, seu guia, seu orientador no trabalho da codificação. Kardec chega a questionar em reunião mediúnica a respeito das necessidades materiais dele, Allan Kardec. A resposta do Espírito de Verdade é uma confirmação deste ensino de Jesus, o Pai Nosso. Ele diz assim: sabemos que em vosso mundo o quanto é necessário as coisas materiais. Não te atender nesse quesito, não auxiliá-lo nesse quesito, seria não te amar. Olha isso. O amor está ligado nesse sentido de provisão. Da mesma forma que o povo hebreu, povo escolhido para trazer para nós esse grande processo divino, pedagógico, do monoteísmo, da crença de um único Deus, o primeiro povo a cultuar publicamente o Deus único. Esse povo, ao sair do Egito, depois de 430 anos de escravidão, este mesmo povo vai no deserto, depois de ver acabar os seus suprimentos, os seus alimentos, a comida e a bebida, ver descer do céu o maná, o alimento, demonstrando então esse cuidado, esse zelo amoroso a nos buscar, a cuidar de forma especial dos seus filhos. Como poderíamos deixar de pedir? Pai, dai-nos o pão de cada dia. Allan Kardec, um breve comentário aqui, sentenciado por nós, vai anunciar: dai-nos o alimento para a manutenção das forças do nosso corpo, mas dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Amados, como acabamos de afirmar,
não vamos descredenciar a necessidade premente do alimento material. Quantos de nós, nos trabalhos assistenciais, caritativos da Casa Espírita, não temos a oportunidade de lidar com aqueles que não têm sequer o básico para o seu alimento? E percebemos, então, a satisfação natural daquele que vê as suas necessidades básicas sendo atendidas. Aquele que tem fome precisa do pão material. Nós que, de repente, sequer conhecemos a fome, temos vontade de nos alimentar e temos o alimento à nossa disposição, agradeçamos. Dai-nos, Pai, o pão de cada dia. E que esse pão seja abençoado. E que possamos, então, agradecer, sim, tê-lo em nossas mesas, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para aqueles que nos visitem. Termos o nosso lar, termos a nossa despensa com os alimentos, poder nos alimentar, tomar um café da manhã, almoçar, poder tomar um lanche na tarde, poder jantar. Tudo isso é bênção de Deus. Devemos agradecer, devemos nos alegrar, devemos louvar ao Criador por tudo isso. Faz parte desse sentido de partilha que devemos levar adiante. De tal forma, de tal maneira, que os próprios instrutores da codificação, quando tratam sobre o assunto fome material, eles dizem: numa sociedade organizada segundo os preceitos do Cristo, ninguém deveria morrer de fome. Ninguém. Isso deveria nos envergonhar. Que numa terra que tudo provê, com solos tão férteis, com economias tão ricas, ainda há, e como há, pessoas que morrem, que padecem por fome. Crianças que morrem pela falta do alimento básico. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina assim: dai-nos o pão de cada dia. Dai-nos, sim, o pão material, mas também o pão espiritual. Aquele pão que desce do céu. Jesus próprio dissera, quando recapitulando a história do seu povo hebreu, do povo da aliança, do povo eleito, do povo escolhido, inicialmente, para esse processo de ensino da revelação divina. Ele disse, relembrando os eventos com Moisés no deserto, sobre o próprio maná, os vossos pais antepassados, dizia Jesus a eles, comeram do maná, mas todos pereceram, biologicamente morreram. Mas eu sou o pão, dizia Jesus. Eu sou o pão que desceu do céu e que se oferta para cada um de nós, para que possamos partilhar da presença dele, através de seu exemplo, através de seu ensino, através de sua personalidade única, da sua personalidade modelar, que nos faz entender de fato o que é ser um filho de Deus. Que possamos repetir com o Mestre: dai-nos o pão de cada dia. Dai-nos o alimento, gratos pelo pão material, mas também, e por demais, gratos por esse pão que desceu do céu, que permanece conosco a nos envolver. 2 ou mais, como aqui, reunidos no nome dele, ele aqui está, ele aqui se encontra. Pão que desceu do céu, também o nosso pão de cada dia. Jesus, o nosso amado Mestre. Queridos, na sequência aqui das sentenças do Pai Nosso, nós encontramos então mais um ensino de Jesus para nos dizer: perdoai as nossas dívidas, ofensas em algumas traduções, como nós
as perdoamos àqueles que nos devem, àqueles que nos ofendem. Perdoai nossas ofensas, como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Lembremos que naquele sentido da palavra caridade como ensinar a Jesus, perguntado por Kardec e respondido pela equipe de Espírito de Verdade, lá se encontra o perdão. Benevolência, indulgência, tolerância e perdão. O perdão das ofensas está incluído no sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. E se nós, na doutrina espírita, aprendemos de forma tão clara que fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há libertação espiritual, como menosprezar o perdão? Eu peço perdão. Peço perdão pelas minhas ofensas, assim como perdoo aqueles que me têm ofendido. Oferto perdão, porque deles sou necessitado. Fácil exercitar no nosso dia a dia? Sabemos que não. Ainda somos por demais suscetíveis ao orgulho, à vaidade. Oscilamos emocionalmente muito, mas não esqueçamos. O amor ensinado por Jesus não é um sentimento que vai e vem. O amor ensinado pelo Mestre é uma decisão. Eu decido amar todos os dias, mesmo que as circunstâncias não me sejam favoráveis. Este é o amor renúncia. Este é o amor do Cristo. Este é o amor que nos deixou como um mandamento novo, ao nos dizer: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Para isto, condição central: perdoai as nossas ofensas, Pai, assim como perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Allan Kardec reafirma aqui para a gente: dai-nos, ó meu Deus, a força para sufocar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio, todo rancor. Fazei com que a morte não nos surpreenda com desejo de vingança no coração. Se vos apraz, se é da vossa satisfação, nos retirar hoje mesmo deste mundo, fazei com que possamos nos apresentar a vós puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram por seus algozes. Lembremos Jesus na cruz. Quais foram as suas palavras? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Não sabem o que estão fazendo. Esse é o olhar do Cristo. É esse olhar do Mestre para cada um de nós. Um olhar de perdão. E por que eu sei que eu preciso desse perdão? Porque sou e devo assim me reconhecer como um transgressor diário das leis divinas. Ora, o próprio apóstolo dos gentios, Paulo, vai anunciar que o salário do pecado, o salário do desvio da lei é a morte. A morte. As fragilidades que nos caracterizam, incluindo as corporais. E um mundo como o nosso, um mundo de segundo nível evolutivo, amigos. Saímos do mundo primitivo para chegar ao mundo de provas e expiações. Mas lembremos que este mundo primitivo ainda gravita quando não se apresenta em nós, dentro de nós.
se manifestando para fora. Por isso Kardec escreve: se vos apraz, se vos satisfaz nos retirar hoje deste mundo, se tivéssemos hoje que deixar, pelo fenômeno biológico da morte, essa presente encarnação, que possamos nos apresentar puros de toda animosidade, sem ressentimento, sem ódio, sem rancor. Veja quão preciosa é essa sentença no Pai Nosso. Perdoa-nos, Pai. Nos perdoe por nossas ofensas, por nossas transgressões diante de Tua lei, que nos faz mal, sobretudo, e prejudica aqueles que nos acompanham. Nos perdoa, Pai, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Na sequência das sentenças do Pai Nosso ainda, a reafirmação aqui central: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Olha que importante aqui a gente não tratar apenas de repetições nas frases. Vamos voltar ao ensino de Jesus lá no Evangelho de Mateus, quando nós fizemos a leitura inicial da sequência, no capítulo 6, entre os versos de 7 a 15, Jesus lá no início está ensinando isso para a gente, dizendo, orando, verso 7, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, os estrangeiros, os incrédulos, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Oração, portanto, gente, não é apenas um amontoado de palavras que repetimos, não é um talismã, não é um amuleto. A oração, a prece, lembremos, é o principal canal de comunicação nosso com a espiritualidade superior, nosso com Jesus, nosso com o Pai, com Deus. Orai e vigiai, ensinar o Mestre. Sabendo da necessidade que temos de vigilância sobre o nosso coração impenitente. Sabendo o quanto precisamos de amparo, de segurança, para vencer as aflições, as nossas ansiedades, a nossa rebeldia. Vamos olhar, portanto, para este modelo exemplar de oração do Pai Nosso, valorizando cada uma de suas sentenças quando nós a pronunciamos. Essa sentença está nos dizendo: não nos deixei, Pai, cair em tentação. É um pedido por proteção, porque sabemos que estamos inclinados por nosso passado de deslizes a recair, a nos afastar de Deus, a nos afastar da sua divina lei de equilíbrio. Não nos deixei, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O mal sabemos sim, é a ausência do bem. O mal aprendemos na obra básica, o Livro dos Espíritos, que é tudo aquilo que não está conforme com a lei de Deus. Portanto, é uma disformidade da alma primeiro, diante da lei divina. E é isto que nos faz transgredi-la e ainda querer achar alguma desculpa por que fazemos isto. Mas o fato é que precisamos antes nos proteger. E para isso rogamos, livra-nos do mal. Há um sentido filosófico aqui profundo também. Há aqueles que acreditam que
É melhor que eu erre bastante para eu poder aprender. Errando que se aprende. Se isso fosse uma realidade, se o erro, se a queda, se o mal, lembremos questão 120 do Livro dos Espíritos, se todos os espíritos passam, essa é a pergunta de Kardec, pela fieira do mal para alcançar a do bem, qual que é a resposta da equipe do Espírito de Verdade? Eles respondem assim: não passam pela fieira do mal todos, mas pela da ignorância. Ora, amados, ignorância sai de um estado de desconhecimento para o conhecimento das coisas. Isso, de fato, todos nós, criados simples e ignorantes, passamos. A grande questão é, se o mal fosse uma fatalidade no nosso processo evolutivo, não teria o menor sentido Jesus ensinar aqui, a pedir, a rogar para o Pai, livra-nos do mal. Se o mal fosse uma fatalidade, teríamos que passar por ele. Optaríamos por ele por livre escolha, como fazemos, mas sem outra possibilidade. Ora, se há, como existe, capacidade de eleger caminhos, liberdade de escolha, opção pelo bem ou pelo mal, não podemos mais falar em determinismo, mas em escolhas voluntárias que carregam consigo aquele princípio que nomeamos de responsabilidade individual. O que eu colho nas consequências, o que eu colho nos seus efeitos, tem as causas nas minhas escolhas. Se não são de hoje, são as escolhas do passado, que me servem como aprendizado para a vida presente, em que eu preparo o meu futuro, segundo as boas ou más escolhas da vida presente. Allan Kardec, ao explicar essa sentença aqui, em resumo, afirma para nós: não, Pai, o mal não é a vossa obra, porque a fonte de todo bem não pode engendrar, não pode criar o mal. Nós mesmos o criamos, infringindo vossas leis, pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedestes. Quando os homens observarem vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos avançados. O mal não é, ó, a afirmação de Kardec aqui, confirmando tudo isso. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém. E não parece irresistível, senão para aquele que se abandona com satisfação diante dele. Se temos a vontade de fazê-lo, podemos ter também de fazer o bem. Por isso, ó meu Deus, afirma Kardec, pedimos a vossa assistência e a dos bons espíritos para resistirmos ao mal. E conclui: amém. Expressão que tão bem conhecemos da doutrina espírita, para repetir: assim seja. E até nessa expressão aprendemos, porque é nesta expressão que Kardec vai reafirmar aqui para a gente. Pedimos para todos, através dela, a vossa misericórdia, a vossa bênção. Que nossos desejos se cumpram segundo a tua vontade, Pai, para nos inclinarmos diante da tua sabedoria infinita. Quando eu digo amém, quando eu digo assim seja, eu estou reafirmando isto. Que seja conforme a tua vontade, Pai. Que
tudo se cumpra de acordo com o teu desígnio, porque tudo que vem de ti é verdadeiro, é belo, é santo. Amém. Assim seja. Amados, pontuamos aqui então essas 7 sentenças que se encontram explicadas no detalhe. Vocês vão ver, especialmente na lição aí do Evangelho Redivivo, mencionando a fonte, sempre, não deixem de lado, tenham contato, vão direto à leitura, a fonte, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 28, tratando sobre a coletânea de preces espíritas, Kardec inicia pela oração dominical, o Pai Nosso. No Evangelho de Mateus, encontramos no capítulo de número 6, entre os versos de 7 a 15. Recapitulando aqui, então, gente, esses pontos centrais em que falamos, sim, sobre a providência divina em nosso favor. Esse zelo, esse sentido de proteção, de acolhimento e de consolo. Os discípulos de Jesus pediram: Mestre, como devemos orar ao Pai? Jesus apresenta a oração do Pai Nosso como essa oração que nos faz ter um contato íntimo, pessoal, e que nos entregamos em sinceridade a cada uma dessas sentenças, meditando como aqui fizemos, meditando em torno de cada uma dessas sentenças, que ao fazermos as nossas orações particulares, pensemos nisso. Não sejamos apenas pronunciadores de frases. Sejamos, acima de tudo, adoradores convictos desse Deus que espera que o façamos em espírito e em verdade. Como Jesus ensina na conversa com a mulher samaritana, no 4º capítulo do Evangelho de João. São estes os adoradores que o Pai procura. Amados, eu deixo aqui para vocês, então, os meus votos de que esse estudo sirva como uma introdução singela dentro desses comentários que fizemos aqui em conjunto, olhando para a fonte no Sermão da Montanha, nos relatos de Mateus, dos ensinos de Jesus, passando então aos comentários de Allan Kardec e o Evangelho segundo o Espiritismo, para aprender na oração dominical, para aprender no Pai Nosso. E deixamos aqui como frase final o texto de Allan Kardec para falar sobre a oração. Falando sobre o Pai Nosso, o codificador confirma. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Sublimidade na sua simplicidade. Obra-prima, emanada do coração de Jesus, nos entregando esse modelo de prece para o nosso relacionamento saudável com Deus. Amados, deixamos aqui, nos colocamos à disposição nesse nosso estudo. Depois, se assim desejarem, nos direcionarem questões, perguntas, dúvidas que possam ter ficado ao longo da nossa exposição, nós nos colocamos aqui à disposição depois para transmitir a vocês as respostas que se fizerem necessárias nesse nosso estudo, meditação que fizemos aqui a respeito da oração dominical do Pai Nosso, introduzindo o estudo de vocês no Evangelho Redivivo. Deixo aqui os meus votos de paz, de luz, de sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amados, até a próxima. Até breve. Ei, gente, estamos aí, né? Depois desse
desse banho, né? Mais um, né, dos nossos estudos. Aí eu queria que vocês comentassem o que que vocês acharam. Miriam e Simone, então, que fez o estudo semana passada, né? A sua impressão é muito importante, os comentários de todo mundo, tá? Miriam, Simone, tá aí? Que não? Sim. Estou, Márcia. Isso. Você quer fazer algum comentário sobre o que o Emerson trouxe para nós? Você fez esse estudo tão aprofundado semana passada. Bem, hoje ele falou basicamente o que foi colocado na semana passada, né? Que a gente usou praticamente foi o Evangelho segundo o Espiritismo para fazer o estudo, né? Do Pai Nosso. E comentar um, um estudo de uma pessoa assim tão capacitada é difícil para nós, né? Mas eu acho assim que é isso, foi praticamente tudo que já foi dito. Mas a segurança muda, sim, a segurança com que ele fala, assim, a tranquilidade com que ele fala, já está acostumado, ele é palestrante, né? Então, isso conta também. Mas nós, às vezes, nos perdemos um pouco nas nossas colocações, esquecemos as palavras que vamos dizer, mas, em suma, o conteúdo foi praticamente o mesmo. Quem mais gostaria de comentar? Posso falar, Márcio? Claro! É, o Pai Nosso, para mim, é uma oração que eu sinto que Jesus fez brotar do fundo do seu coração, do cerne do seu espírito, trazendo os ensinamentos necessários de manter o mínimo da sobrevivência e subsistência enquanto na carne, e, sobretudo, valorizando os bens espirituais que nós precisamos desenvolver e que nós precisamos ter em acordo com o nosso espírito. É o perdão ao próximo, o perdão a si próprio, é o amor ao próximo, o amor a si próprio, é a harmonia universal. Entendeu? Então, eu sinto isso, que quando, desde a semana passada, desde antes, eu já sentia que quando eu rezo um Pai Nosso, eu não consigo fazer um Pai Nosso em 3 minutos. Eu faço o Pai Nosso falando cada frase, pensando nela e sentindo a frase, para que ela venha com o seu significado verdadeiro, íntimo, de crescimento do nosso espírito e de agradecimento verdadeiro ao nosso Pai. E de, ao mesmo tempo, pedir o apoio necessário para continuar a caminhada. Verdade. Muito bom. Tá? Quem mais gostaria de comentar? Me chamou muito a atenção o que ele agregou ao Pai Nosso, no sentido de contexto histórico, no sentido de conhecimento prévio que ele traz de profundo estudioso, mais do que palestrante, ele é um profundo estudioso do Velho Testamento. Então, ele agrega esse conhecimento a cada fala. Isso me chamou muita atenção, desde quando ele fala do porquê do domingo, né? E ele
explica com muita propriedade, porque ele vai lá na cultura hebraica para fazer isso, e eu acho que isso, né, às vezes passa desapercebido de nós, e uma pessoa vem com uma visão assim, né? A nossa visão está aqui, do que está ali dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, e o Emerson vem com a visão, né? Que não cabe nem na tela, muito maior do que a nossa, dado o conhecimento adquirido que ele traz, né? Com Que nos ajuda nessa compreensão desse, como ele diz, né? O mais perfeito, né? Kardec diz logo no início lá, a verdadeira obra-prima que é o Pai Nosso. Isso me chamou muita atenção mesmo, porque ele agregou, além do Evangelho segundo o Espiritismo, do que Kardec colocou ali, porque ele trouxe, né? Do Velho Testamento. Eu Alguém? diria, Não. que a gente, desde o início, conforme a gente vai estudando mais e vai agregando o nosso Novo Testamento ao Velho Testamento, cada vez melhor a gente compreende o Novo, Sim. porque muitas coisas que ele vai trazendo no Novo têm relação com as leis mosaicas. E quais eram as leis mosaicas? E por que elas foram feitas? Algumas a gente sabe, era para doutrinar o povo, e outras tinham um significado espiritual. E a gente Porque a não gente não consegue tem esse entender, né? Exatamente. Então, quando você vai estudando aos pouquinhos o velho, como ele trouxe, trazendo para junto do novo, cada vez mais a gente vai entendendo as raízes do que somos hoje, porque vivemos aquilo tudo, só que não fazemos as devidas relações, talvez, ao correr do tempo. É verdade, Solange. Tem razão. Ô, Oi? eu, Alvinho, Oi? oi, Eu estou te ouvindo. mas sim, eu faço o Pai Nosso nas oração das 18 horas. Mas hoje eu entendi de uma forma totalmente diferente do que a gente sabe. Ele ensinou muita coisa que a gente mesmo não sabia. Eu me senti assim, de muita aberta, porque ele ensinou detalhe por detalhe. Ensinou de uma forma correta, Márcia. É o que a Solange falou, né? Que a gente agora, né, à medida que vai se esclarecendo, vai Exatamente. fazendo a oração muito mais, com muito mais seriedade, com muito mais comprometimento, não Sim, é? sim, sim. Não é? Márcia, Oi, pode falar, Bebel. eu achei interessantíssimo, porque cabe a cada um de nós, não só mais, como ele falou várias vezes, repetir o Pai Nosso, é a gente sentir em cada palavra, em cada oportunidade que ele nos dá de um mergulho no íntimo de cada um de nós, para que a gente não passe mais a coisa automática, mas que a gente mergulhe nesse conhecimento para que a gente possa, nesse momento de estar fazendo o Pai Nosso, reconhecendo a humanidade como minha família, né? Como Deus, como Pai de todos, que eu possa mergulhar nesse sentimento, né? E, nesse momento, realmente deixar nascer de mim o que eu tenho de melhor, o que eu tenho a dar, não só para mim, porque eu sou a fonte geradora
desse momento de estar falando o Pai Nosso, mas principalmente reconhecendo essa grande oportunidade que esse maravilhoso irmão nos trouxe, nos ensinou. Então, eu fico muito triste quando eu vejo que muitas das vezes a gente, sabe, maquinalmente, sabe, a gente fala um Pai Nosso. E falando para Miriam Simone, né, do qual ela colocou que ela fez um estudo, que ele fez a mesma coisa, eu acho o seguinte, Miriam, é por aí, entendeu? É por aí de você verificar que o estudo que você fez semana passada, ele reforçou, claro, com a experiência que ele tem, mas que você nos trouxe, minha irmã, esse sentimento, essa valorização da gente não mais ouvir o Pai Nosso, não, a gente tem que sentir a profundidade do amor do Cristo nas nossas vidas para que a gente possa fazer o diferencial. É isso aí. Ah, muito bom, Bebel. O estudo da Miriam Simone, eu não estava aqui, mas eu assisti o estudo na semana passada, ele preparou para que a gente hoje agregasse mais, né? Coisas que Emerson trouxe. É muito importante. E a gente precisa ouvir várias vezes a mesma coisa, porque nós necessitamos aprender, a gente aprende por osmose, uma hora a gente vai aprender, porque a gente ouve e não entende, né? Quando a maioria de nós, livra-nos do mal, o que que a gente quer? Ah, tira isso de mim. Não é nada disso, né? Não é nada disso a proposta de Jesus, né? Livra-nos do mal. E muito interessante a questão da fatalidade, né? Que está lá no Evangelho, né? Com certeza, se o mal fosse uma fatalidade de Jesus, né, nesse nosso processo evolutivo, Jesus jamais solicitaria, colocaria dessa forma, rogaria ao Pai para nos livrar do mal, né? Porque esse mal é uma responsabilidade pessoal de cada um, são nossas escolhas, equivocadas na maioria das vezes, dada a nossa condição espiritual. Então, assim, esses assuntos a gente tem que estar sempre lembrando, né, gente? Para que a gente compreenda na essência. Márcia, Sim, achei também Isabel. muito importante. Estou chegando agora, né? Então, você me desculpa, né? Eu achei maravilhosa a palestra dele. E, assim, o que me tocou muito foi que é como se Jesus, né, nos orientasse para que a gente estabelecesse uma relação confidencial com o Pai, aquele que nos criou, está sempre conosco. Então, eu achei isso fantástico. A todo momento, ele direciona as 7 passagens nessa confidência, nesse momento que a gente, na nossa intimidade, a gente tem que ter em relação quando a gente faz essa oração, o Pai Nosso. Não é realmente, como todas as meninas colocaram, palavras soltas, mas são palavras que nós temos que ver realmente todo o seu significado. O que ela nos traz? Né? Essa coisa de fazer o bem sempre em prol do seu irmão. Né? Essa Sim. confidência que nós temos que ter com o nosso irmão, aquele que está no nosso lado. Eu achei fantástico, fantástico tudo aquilo que ele nos colocou. Estou tentando lembrar mais alguma coisa que eu queria te falar, mas esqueci. Desculpa. São tantas informações, não é, gente? Eu Alguém. faria uma relação, Márcia, Ui, com aquela passagem em que ele diz: quando quiseres orar, vá para o seu quarto escuro, sozinho, quietinho. Esse quarto pode ser um banheiro, pode ser um cantinho da sala, pode ser o sofá, pode ser onde você estiver. pode ser um jardim, pode ser a rua, pode ser o que for, né? Mas você está em Exatamente. silêncio com você, E né? aí você entra em comunhão naquele Isso. instante íntima, sem que ninguém precise ver, como aqueles fariseus faziam no templo, que foi quando ele faz essa relação. Sim. Quem quiser orar, que vá para o seu quarto,
feche a Medo, porta né? e faça sua oração em paz, porque ninguém no meio da balbúrdia consegue fazer uma comunhão verdadeira, a não ser que todos estejam naquele clima de concentração e de comunhão com o Pai. Solange, vou te dizer que existem pessoas que conseguem uma concentração em qualquer ambiente, mas isso é treino, né? Isso é treino, é muito treino para se É abstrair muito do tempo, entorno, exatamente, né? Se abstrair do muito tempo, entorno e acabou, né? E consegue. entendeu? É difícil, não é fácil. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Então, gente, na semana que vem nós daremos continuidade, né? A gente vai estar estudando o tema 22. Eu estarei aqui facilitando a compreensão, né? Nossa, ainda dentro do Sermão do Monte, né? A gente ainda vai estar estudando. Deixa eu achar, estou aqui. O jejum e a discussão sobre o jejum, o verdadeiro tesouro, a lâmpada do corpo. A gente ainda vai estar no capítulo 16 ainda, tá? De 16, no capítulo 6, versículos 16 a 23. Então, queria agradecer. Márcia, Oi! Bebel, não é sobre o assunto, mas eu queria mandar um beijão para minha irmãzinha Cléia. Vi ela aqui. Ei, Cleia! E aí, Cleia? Bebel mandando um beijão. Ô, Bebel, já que você abriu o seu microfone, abre ele de novo. Faz a prece para a gente final. Claro, claro, claro. Beijão ao vivo, meu Pai, de amor e de bondade. Como é lindo, como é maravilhoso a gente estar aqui reunidos em seu nome. Gostaríamos que a gente pudesse absorver todo esse conhecimento, toda essa sabedoria, toda essa dedicação desses irmãos que nos trazem ajuda para a gente compreender cada vez mais. Mas nós temos consciência que cada um de nós está no degrau evolutivo da própria vida, porque todos nós somos espíritos eternos e como espíritos eternos, nós não podemos pular o degrau. É por degrau a degrau que a gente vai adquirindo todo esse conhecimento, absorvendo tudo isso que o Senhor, Pai querido, nos trouxe, nos deixou. Que nesse momento, Maria de Nazaré possa estar retirando de cada um de nós o que temos de melhor. Que o nosso querido irmão Jesus, governador espiritual do nosso planeta, que ele possa estar junto com Ismael, espalhando por todo canto e recanto desse nosso planeta o seu amor, a sua sabedoria, para que nós possamos, a cada dia, a cada oportunidade que amanhece, que o Senhor nos dá a experiência e o aprendizado, que a gente possa nos fortalecer. E neste momento, não sei se todos conhecem, mas a nossa querida Rubiana Travassos retornou para o plano espiritual. Que ela receba o nosso amor, o nosso carinho, e que tudo, Senhor, que ela adquiriu aqui com o conhecimento da doutrina espírita, possa ser um farol a iluminar a nova jornada dessa nossa irmã. Que Cleia, nossa irmã querida, possa receber o nosso amor, o nosso carinho, a nossa gratidão por tudo que nós vivenciamos, minha irmã querida. E que todos vocês que estão aqui, e quem não está, mas que gostaria e faz parte desse trabalho, recebam todo o nosso amor e todo o nosso carinho. E em nome de Deus, nosso Pai de amor e de bondade, possa derramar sobre o nosso planeta toda a paz, toda a luz, toda a harmonização
que a humanidade precisa e que o amor do Cristo, o amor do nosso Pai, seja o nosso sustento, para que possamos a cada dia vencer a nós mesmos e que nós possamos contribuir com o nosso melhor para a humanidade. Que assim seja e assim sempre será, graças a Deus. Obrigada, Bebel. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco essa noite. Amanhã temos palestra presencial no meio-meio, com transmissão ao vivo, né? Quem puder estar, quem não puder, pode assistir pelo YouTube. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Boa noite para Boa todos. noite. Tchau, tchau, gente. Que assim seja, graças a Deus. Tchau, família. Tchau, Solange. Boa noite.